Bom dia, boa tarde, boa noite. Primeiramente quero cumprimentar a todos com a mais gloriosa e perfeita paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, desejando sempre que o Senhor te alcance, que o Senhor te renove, que o Senhor te levante, que o Senhor tenha um encontro contigo neste momento, que o Senhor venha renovar as tuas forças, que o Senhor venha te fortalecer, que o nosso Deus se levante em teu favor, neste momento, nesta hora. Talvez você precise de uma resposta urgente e que o Senhor venha com esta resposta, que o Senhor te alcance com a resposta que você precise, que possamos depositar a nossa fé no Senhor, porque Ele pode nos alcançar, Ele pode nos responder. Ele tem todo o domínio, todo o controle, todo o poder, toda a autoridade. Ele pode romper toda e qualquer barreira. E hoje nós vamos meditar rapidamente em como o Senhor precisa que nós venhamos a agir para que Ele venha nos responder. Vamos ler hoje Mateus capítulo 6, que diz assim: Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Então, quando você e eu formos ajudar alguém, então vamos fazer em secreto. Vamos ajudar não para sermos vistos pelos homens, mas para sermos vistos por Deus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Então, quando a pessoa ela ajuda alguém e fica falando para todo mundo, ou faz questão que seja falado para todo mundo, ela já recebeu o seu pagamento, que é a glória deste mundo. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que fez a tua mão direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai que vê em segredo te recompensará publicamente. Então aqui nós temos uma promessa. Isso aqui não é promessa de homem, é promessa do próprio Deus encarnado em Jesus Cristo. Ele está prometendo: quando tu deres esmola, quer dizer, ninguém pode saber, nem a tua mão. Aqui, em outras palavras, está dizendo que nem a nossa mão esquerda pode saber o que fez a direita. E Ele está dando aqui uma promessa, Ele está fazendo uma promessa. Ele está dizendo que se nós cumprirmos isso aqui, que se ajudarmos por ajudar mesmo, entende? Não é para que a gente fique famoso, porque as pessoas nos chamem de bondosos, para que as pessoas venham dizer: ai, que mulher de Deus, que homem de Deus. Quando nós ajudarmos para que a pessoa seja socorrida mesmo de fato, então Deus está se comprometendo aqui, que publicamente nós seremos recompensados. As pessoas verão a nossa prosperidade. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas,
para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Eu acho engraçado até, né? Quando as pessoas vão para as ruas, para as praças, na pandemia se via muito isso, né? As pessoas com os joelhos dobrados, e as pessoas acham maravilhoso. Outro dia eu estava vendo um vídeo ali que as pessoas começaram a cantar em um mercado. Até seria maravilhoso, até seria lindo, mas se isso tivesse uma conotação de entrega real da nação toda, de um povo por inteiro. Mas a Bíblia é bem clara, a Bíblia diz que aqueles que falam com Deus, ou louvam a Deus, ou glorificam a Deus com os lábios só, é rejeitado. Porque primeiramente tem que haver santificação, tem que haver entrega total. Não havendo isso, não é recebido. Então aqui a Bíblia está dizendo, o próprio Jesus está dizendo: quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas, gritando bem alto possivelmente, que é o que as pessoas fazem, e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Agora, Jesus vai dizer aqui como é que nós podemos chamar a atenção de Deus. Versículo 6 do capítulo 6 de Mateus. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em oculto, e teu pai que vê secretamente te recompensará. Eu sei que as pessoas, muitas vezes, elas ficam até meio com o pé atrás, porque eu não estou orando por elas aqui publicamente. Então agora você está sabendo o porquê do meu temor de vir para cá. Eu poderia vir para cá. E eu tenho certeza que eu teria mais visualizações se eu fizesse bastante orações publicamente, pedindo que Deus abençoasse as pessoas, que Deus derramasse das suas bênçãos sobre a vida das pessoas. Eu teria mais visualizações. Mas e a palavra? E a palavra? E a recomendação de Jesus? Se ele está dizendo: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a porta, quer dizer, para ninguém ver, ora a teu pai que está em oculto, e o teu pai que vê secretamente te recompensará. E aqui está dizendo, pode orar, se tu estiver sozinho ali, o que interessa é tu e Deus. O que interessa é eu e Deus. Se eu vou orar de 4 pés, se eu vou orar de joelhos, se eu vou orar de pé, se eu vou orar deitado, pouco importa. Aqui só está dizendo: entra no teu aposento e ora a teu pai que está em oculto, e o teu pai que vê secretamente te recompensará. É outra promessa. E a Bíblia diz que Deus não é homem para que prometa e depois não cumpra. E orando, preste atenção, e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Aqui está dizendo que a oração não tem que ser aquela oração de 2 horas, de 3 horas, que já nem tem mais o que falar. Tem gente que fica repetindo: Deus, abre uma porta de trabalho, Senhor, para mim, abre uma porta, abre, Senhor, abre, meu Deus, abre, 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 abre. Pelo amor de Deus, totalmente contrário à palavra, totalmente contrário à recomendação de Jesus. E orando não useis de vãs repetições, como gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos.
Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe que vos é necessário. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que é vos necessário. Está entendendo? Antes de você falar com Deus, Ele já sabia que você ia falar. Porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de lhe pedirdes. Antes de vos lhe pedirdes. Vós lhe pedirdes. Antes que nós venhamos pronunciar o nosso pensamento, Deus já sabia do meu e do teu pensamento. Então por isso que pouco resolve a pessoa dobrar o joelho nas esquinas, nas ruas, porque Deus está vendo o coração da pessoa. Muitas das vezes a pessoa recém cometeu um erro, um equívoco, um pecado, uma injustiça, e aí dobra os joelhos para todo mundo ver. Gente, não adianta falar. Não adianta falar. Se não tiver no coração, não adianta. Aquilo que sai da nossa boca não pode ser algo assim que veio, que pensamos. As pessoas pensam que podem enganar Deus. Deus não se deixa enganar. Portanto, vós orareis assim. E aqui está um exemplo da oração. Não quer dizer que eu vou repetir o Pai Nosso para sempre na minha vida. Não. É o modelo de oração. Primeiro, Pai Nosso. Devemos nos dirigir a Deus como um Pai, confiando que Ele é um Pai, confiando que Ele nos ama, mas também nos pode corrigir se não estiver se agradando de nós. Primeiramente, então, devemos nos referir a Deus ou nos dirigirmos a Deus, tendo essa confiança que Ele é o nosso Pai, que o amamos como um Pai. E temos que ter, segunda exigência, segundo ensino aqui nessa oração, é que nós temos que ter consciência que Ele está nos céus, quer dizer, está acima de nós, que nos enxerga, que vê as nossas ações, os nossos atos, como estamos procedendo. Então não adianta vir aqui orar a Deus se estamos chutando o nosso irmão, se estamos pisando no nosso irmão, se estamos sendo injustos com o nosso irmão, se estamos sendo imorais, se estamos sendo adúlteros, mentirosos, profanos, idólatras, se estamos nos prostituindo. Ele não vai nos atender, porque Ele está acima de nós, Ele está vendo tudo, não temos condições de enganá-lo. Ah, mas o sangue de Jesus tem poder. Aqueles que são meio que fanáticos respondem, sempre tem uma resposta para tudo. Ah, o sangue de Jesus tem poder para perdoar os nossos pecados quando nos arrependemos. Agora, quando nós tornamos os nossos pecados cotidianos, quer dizer, costumeiros, daí Deus não é bobo, não. Deus não é bobo, não. Para a gente ficar pecando, e todo dia pecando, e vivendo uma vida toda irregular, e todo dia pedindo perdão. Nós precisamos, a pessoa que se arrepende, arrepender é pensar em nunca mais fazer. É nunca mais fazer. Jesus, quando ele atendeu aquela adúltera que trouxeram para ele, o que ele disse? Vai e não peques mais. Nem eu tampouco te condeno, mas vais e não peques mais. Então, segundo pensamento, segundo
que precisamos entender é que Deus está acima de nós. E o terceiro é que Ele é santo. Santificado seja o teu nome. Ele é santo. Ele é incorruptível. Então, só nessas 3 primeiras frasezinhas aqui da Bíblia, já está dizendo que santificação é a exigência para chegarmos diante de Deus. Venha o teu reino. Venha o teu reino. O que isso quer dizer, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas? Que não é depois lá no céu que a gente vai ser santo. Venha o teu reino, quer dizer, precisamos estar vivendo hoje como se já estivéssemos no reino de Deus. O reino de Deus não vai começar lá depois que te levar para o céu. Depois que você for incorruptível. Não, o reino de Deus começa aqui e agora. O reinado de Deus, a obediência a Deus começa agora. Não é depois, não. O reino de Deus tem que estar sobre a nossa vida agora. Temos que aceitar o reinado de Deus sobre a nossa vida, o governo de Deus. Como? Obedecendo Ele. É por isso que Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Mas não, hoje em dia as pessoas querem que seja feita a sua vontade. Cada um quer a sua vontade em primeiro plano. E não é assim. Deus não é assim. Existe N louvores glorificando e louvando o ser humano. É difícil a canção, o hino que louve a Deus, porque os homens se acostumaram a querer que a sua vontade seja feita e que o louvor seja dirigido a Ele. Porque tu é um santo, porque tu é a menina dos olhos de Deus, porque tu é... O louvor é todo dirigido aos homens. Deus tenha misericórdia. Não é o assunto de hoje, mas já dei uma pincelada. Seja feita a tua vontade, assim na terra, como no céu. Então Deus não vai passar por cima da vontade dele para cumprir a tua exigência, o teu capricho, a tua imoralidade, a tua hipocrisia, a tua sacanagem. Eu sei que eu prego direto, que tem pessoas que não gostam de me ouvir. Esse sou eu. Eu não sou um ator. Se eu tivesse me preparado para ser um ator, talvez estaria agradando milhões de pessoas hoje. Mas como eu não me preparei para ser um ator, então eu sou eu mesmo. É assim que eu sei falar. Me perdoe. O pão nosso, olhe bem, o pão nosso, não é o pão alheio. E tem gente, eu preciso falar o que vem. Tem gente que pega o que é dos outros e se diz servo de Deus. Na empresa pega um pouquinho. Eu trabalhei num lugar que eu era encarregado de quase tudo lá, e as pessoas me roubavam. Eu digo me roubavam porque eu era responsável por tudo. Eu tinha que cuidar de tudo. Eu devia explicações àqueles que me contrataram. Então as pessoas me roubavam até álcool. Botavam num pacotinho e levavam para casa. Os funcionários roubavam. É roubo. Qual é a diferença que tem entre o assaltante que vai roubar um banco e o funcionário que assalta a empresa do seu patrão? Não é seu. Leva material de limpeza para casa. Leva tudo, como se fosse dele. Mas tudo às escondidas, né? Então o pão nosso
Eu preciso trabalhar, eu preciso me esforçar para comprar o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E aí você diz, não, eu não perdoo mais o fulano, eu não perdoo mais a ciclana. Eu tive um líder que não conseguia perdoar o seu ex-colega. De que adianta? E ele era meu líder. E não era só meu líder. Ele era líder de muitos outros colegas meus. Mas ele sempre dizia, eu não consigo perdoar o pastor fulano de tal. Ele chegava a chorar quando ele falava isso. De que adianta? Está perdendo seu tempo? Porque está claro aqui. E Paulo chega a dizer, não me lembro qual é a carta de Paulo, que ele diz, quando vocês orarem, orem perdoando, dizendo, Senhor, eu perdoo fulano, eu perdoo o ciclano. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Que loucura, né? O Evangelho é uma loucura. E tem gente que, além de não perdoar, também não tem o hábito de pedir perdão, trai e esconde, fala pelas costas e esconde também, não pede perdão, e por aí vai. Veja que só nesse capítulo aqui, quanta coisa precisamos corrigir em nossas vidas. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê em oculto te recompensará. Próximo vídeo a gente continua. Vocês estão vendo? Está aqui a receita para ser ouvido, para ser atendido. Então eu quero te convidar, depois que terminar esse vídeo aqui, porque você já não começa imediatamente a fazer o que está aqui. Fecha a porta do teu quarto. Ah, mas não dá, pastor, estou no emprego, vai ao banheiro, fecha a porta do banheiro. Não precisa gritar. Deus não é surdo. Não precisa pular. Você não é macaco. Não precisa dançar, você não é dançarino. Não precisa fazer um. Tem gente que vai orar, não deixa nem o marido dormir, nem filho, nem ninguém. Tem que orar alto. Deus já sabe. Eu li recém. Deus já sabe o que você vai pedir. Deus já sabe o que você vai falar. Isso é necessário para termos comunhão com Deus. Porque Deus é Pai. E Ele quer ouvir a voz dos filhos. Deus não tem celular para você ligar para Ele. Você tem que falar com Ele. Presencialmente. Embora as pessoas estejam acostumadas nem mais a ligar. Mandar coraçãozinho, mandar palavrinhas, está tudo errado. Então já agora mesmo,
fecha a porta em algum lugar atrás de ti e fala com Deus. E não precisa ficar repetindo. Agora eu vou orar durante 2 horas, como se isso fosse resolver. Como se isso fosse resolver. Eu oro durante horas e horas. Sabe o que eu falo? Vou revelar um segredo aqui hoje. Sabe como é que é a minha oração? Senhor, Tu és santo. Tu és santo. Tu és santo. Se eu ficar orando 2 dias, só essa oração é recebida. Porque a Bíblia diz que os anjos dizem dia e noite: santo, 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 santo. Glorificado seja o teu nome. Tu és o meu Deus, eu te amo, eu te adoro. Tu és tudo para mim. Se você ficar horas e horas falando isso, Deus não vai se irritar. Deus não vai. Deus vai receber. Porque Ele é santo. Porque Ele é Pai. E todo pai gosta de ouvir do filho que o ama. Mas também não adianta falar e depois levantar e sair a pecar, sair a bater, sair a torturar, sair a pisar, sair a chutar os outros. Precisamos nos converter. Precisamos urgentemente nos converter, mudar os nossos atos, as nossas ações, porque Deus não é bobo, Deus não é cego, Deus não é surdo. Deus tem olhos e enxerga, Deus tem ouvidos e ouve, Deus tem olfato e sente a podridão o cheiro da podridão nas suas narinas, dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas imoralidades, das nossas hipocrisias. E isso nos distancia dele. Precisamos entender. Precisamos de um avivamento, mas não avivamento de pulo que nem macaco, de danças como se fôssemos todos dançarinos. Um avivamento de arrependimento, de reconhecimento dos erros, das hipocrisias, das nossas sacanagens. É disso que nós precisamos, desse tipo de avivamento. Porque o dia que acontecer um avivamento desses, Deus vai ter que ouvir a nossa oração. Deus vai querer ouvir a nossa oração. E Deus, mais do que ouvir, vai querer responder a nossa oração e o nosso clamor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine. Obrigado àqueles que não têm esquecido de mim. Deus te recompense. E até mais. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe.